Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui no nosso devocional. Hoje nós vamos falar de Gênesis 7, versículo 1. Senhor, nós estamos aqui reunidos para te honrar, te agradecer, te glorificar. Queremos te pedir a direção desse estudo de hoje, Senhor. Tome seu lugar de honra e nos dê a palavra que faça transformar, Senhor, almas, corações, espíritos, mentes, que elas sejam renovadas. Em nome de Jesus, amém. Gênesis 7:1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Nós falamos ontem de Noé e continuamos a falar dele hoje, porque esse texto sagrado, ele nos mostra que Noé foi um homem que fez a diferença em meio a uma geração corrompida, né? Ele foi um homem que fez a diferença no meio daquela geração que era totalmente pervertida, totalmente pecadora, né? E o segredo de Noé estava nessas 3 virtudes que o texto bíblico traz. Stefano. Nessas 3 virtudes, né? Que o texto bíblico aponta em sua vida. Ele era um varão justo, ele era reto e ele andava com Deus. Não era um homem justo, andava na presença de Deus, pregava o evangelho de Jesus para aquela geração que não queria escutá-lo de jeito nenhum. Não era um homem reto, ele andava com Deus. Isso significa que ele tinha uma comunhão diária com o Senhor. Uma comunhão diária. E é isso que nós precisamos ter para que a gente não caia, para que a gente não se distraia. Porque esse mundo já é do maligno, né? Então a gente tem que se manter todos os dias na presença de Deus, ter comunhão diária com o Senhor. Querem uma informação teológica? Noé pregou por 127 anos, só que o ano, aproximadamente 120. 15.000 a.C., cada ano durava 4 semanas. Isso quer dizer que ele pregou por aproximadamente 3 anos de hoje. Nossa, muita coisa. Você quer participar aqui? Ele pregou por 3 anos, mas como o calendário era diferente, cada ano tinha 7 semanas. Por exemplo, Matusalém não viveu 900 anos, viveu, 140 anos. Só que, como o ano antigamente era muito pequeno, 4 semanas só, o ano durava um mês. Aí, Matusalém viveu 900 anos no calendário dessa época. Mas nenhum homem chegou ao 1000 anos, né? De Deus, né? Porque é só ele quem determina. Muito bem, parabéns! Então, nessa geração corrompida, Noé, ele fazia diferença. Porque ele andava na presença de Deus, ele tinha comunhão diária com o Senhor. Ele possuía esses 3 requisitos básicos que todos nós devemos ter também. A retidão, né? Ser justo e andar em comunhão diária com Deus. Nós fomos chamados para sermos diferentes nessa geração. A gente não pode seguir o mesmo ritmo dessas pessoas que escolhem andar mais pelas questões do mundo, né? Se envolver, participar, né? Ouvir músicas que só atraem coisas ruins para a sua vida, músicas que desagradam a Deus, ficar em ambientes que são ambientes que também desagradam a Deus, sabe? Andar com pessoas, muitas vezes que você já falou do amor de Deus, mas mesmo assim ela escolhe continuar, né? Deus que vai trabalhando, né? No coração dessa pessoa, mas nós plantamos as sementes e saímos. A gente não pode, né, deixar que... A gente tem que priorizar as coisas de Deus. Essa é a verdade. A gente tem que avaliar a nossa vida e colocar 2 coisas muito fáceis. O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Faça isso, faça uma avaliação. Isso está agradando a Deus? Eu estou me associando com essa pessoa está agradando a Deus? Esse ambiente é um ambiente que está agradando a Deus? Não era esse tipo de pessoa, né? E ele também alertava, ele pregava, ele pregou por 120 anos para aquela geração. Mas ninguém ouviu. E aí Deus só salvou ele e a família.
A família dele só foi abençoada por causa de Noé. Foi Noé que carregou, né? Foi por amor a Noé que todos foram salvos. Enoque, ele também fez a diferença em meio a uma geração corrompida, porque ele andava com Deus. Enoque, ele simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada para ir ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. José também era outro que fazia diferença em qualquer ambiente que vivia, porque era um homem sábio, era um homem que tinha juízo, era um homem que era prudente, né? Ele tinha o Espírito de Deus e ele, mesmo ali, em meio ao Egito, onde as pessoas, elas adoravam outros deuses, mesmo assim, ele sempre colocava o seu Senhor acima de tudo e ganhou muitas almas para Deus ali, né? Outros, até mesmo egípcios, passaram a seguir Deus por conta de José, né? Ele casou com uma egípcia e essa egípcia passou a entender, né? Quem é o Deus Todo-Poderoso, né? Foi através de José. Ele fez a diferença no ambiente que ele estava, né? Ele nunca deixou, pelas coisas do mundo, pelas questões que ele passou por muita prova, por muitos processos, mas ele nunca deixou de colocar Deus em primeiro lugar. Por isso Deus o exaltou, fez dele um dos homens mais poderosos do Egito. Depois de Faraó, ele era o homem mais poderoso do Egito, porque ele sempre foi fiel a Deus, sempre foi um homem sábio e ajuizado, né? E o Senhor, Deus era com ele, o Espírito de Deus era com ele. Samuel fez a diferença também em meio a uma geração, porque ele era um homem honesto. Ninguém tinha o que acusar, ninguém tinha o que falar de Samuel. Ele andava com Deus, ele seguia Deus, ele era um homem honesto. Jó também, ele era muito sincero, um homem reto, um homem temente a Deus. Ele se desviava do mal e ele fez a diferença no meio da sua geração também. Daniel fez a diferença no meio da geração corrompida da Babilônia, porque tinha em seu coração um propósito bem definido, que era de servir somente o seu Deus. Algum tempo depois, o próprio Deus, né, testemunhou sobre essa diferença desses 3 homens, Noé, Daniel, Jó, né, que fizeram em meio à geração em que vieram. Eles foram destacados, eles foram exaltados pelo Senhor, porque eles conseguiram se manter fiel até o fim a Deus. Nós também fomos chamados para essa mesma missão, para fazermos a diferença em meio a essa geração corrompida, que está pior até do que essas gerações, né? De Noé, por exemplo, se você for ver a história de Noé, o que as pessoas faziam naquela época, todos os pecados que elas cometiam, né? As afrontas a Deus, não é diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Essa festa de carnaval, a gente vai ver muito disso, né? As pessoas não estão nem aí, né? Estão levando uma vida de pecado, uma vida de qualquer jeito, né? Todos nós um dia fomos pecadores, mas a gente se arrependeu e escolhemos levar uma vida com Deus. Tudo é mudado depois que você tem uma conversão mesmo genuína, né? O Espírito te incomoda quando aquele ambiente não é para você, entendeu? Não é um ambiente que Deus está presente. Se vocês pudessem ter uma visão espiritual desses ambientes, vocês veriam. Abraço para ficar muitas melhor. Coisas ruins em meio. Abraço, dá um abraço. Vocês veriam. Te amo, meu amor. Lindo. Menino maravilhoso e abençoado por Deus que você é. Então, se vocês pudessem ter uma visão espiritual, quer ficar aqui com a mamãe? Fica aqui. Vocês veriam quantas coisas ruins, quantas energias negativas estão nesse lugar, né? E aqueles que estão blindados, aqueles que verdadeiramente têm uma fé convicta e que teve a conversão mesmo, genuína, não consegue mais frequentar esses ambientes, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu não consigo mais frequentar ambientes que sejam diferentes daqueles ambientes que agradam a Deus. Os ambientes que me atraem são ambientes de pessoas que falam a mesma língua que eu hoje, que é pessoas que têm uma espiritualidade elevada, pessoas sábias, igrejas, sabe?
esses ambientes, né? Você até pode ir num evento ou outro, mas você já percebe a energia do lugar, e essa energia o próprio Deus fala, isso não é ambiente para você. Em toda educação, a gente pega e sai, né? Então, nós também fomos chamados para fazermos a diferença em meio à nossa geração, porque as pessoas observam o nosso comportamento. Essa semana mesmo eu encontrei com um amigo muito querido, que eu não via há muito tempo, uma pessoa bem renomada na cidade, né? Então, ele veio conversar comigo, fazendo uns projetos importantes em meio a Brasília, vários lugares, né? No meio político. Então, ele veio falar, Jane, foi de Deus encontrar você aqui hoje, porque a gente fala de você aqui nessa cidade, as pessoas não têm um A para falar de você, né? Aqui todas as pessoas gostam de você, todas as pessoas observam seu comportamento. Eu não tô falando todos isso para me exaltar, não. Mas é assim, eu levo uma vida onde eu tomo conta da minha vida, eu não tomo conta da vida de ninguém. Eu só quero saber de cuidar da minha vida. Eu tenho tanta coisa para cuidar que eu não tenho tempo para cuidar da vida de ninguém. Mas a minha vida é essa, é de acordo com a vontade de Deus. Eu sigo os princípios, eu ando, né, tento seguir tudo aquilo que Deus está falando, os mandamentos de Deus. Nós não somos perfeitos muitas vezes, mas o nosso comportamento diz muito sobre nós. E as pessoas observam isso. E eu fiquei muito feliz com o que ele me falou, né? Porque é uma pessoa que é muito respeitada também, muito honrada. E ele falou isso para mim. Mas eu não acreditei isso para mim, para o meu ego, não. É a Deus. Eu falo, não sou eu, sou Deus. Eu até dei essa resposta para ele. Não vem nada de mim, é tudo de Deus. Deus que me ensina a ser assim. Eu me afasto de pessoas, de situações que desagradam a Deus, né? E é uma pessoa que nem é cristão, mas que respeita o meio e que observou coisas diferentes. Por quê? É aquilo que eu sempre falo nos devocionais. Eu sempre falo. O nosso comportamento, ele precisa modelar o comportamento de Cristo. Porque as pessoas que estão de fora, mesmo aquelas que não são cristãs, elas nos observam e elas também, além de comentar, né, elas observam e elas querem saber por que essa pessoa é assim, né? E eu falei, eu sou assim porque eu sou uma pessoa que eu sigo Jesus Cristo. Eu tento modelar aquilo que ele fala, né? E é isso que a gente precisa, porque as pessoas passam a te admirar, passam a te respeitar, né? Porque você escolhe seguir o caminho correto. E o perfume de Cristo, ele exala em todos os lugares onde a gente passa. Mesmo em meio a pecadores, mesmo em meio a pessoas que estão totalmente fora do padrão, né, cristão. Essas pessoas, elas também são alcançadas por nós. São alcançadas. Mas tem aquelas que a gente planta semente, mas mesmo assim escolhe continuar na vida, né? Na vida de pecador e tal. Então, essas pessoas, você precisa fazer o quê? Plantou a semente, falou do amor de Jesus, mas você não tem que andar junto, né? Não tem que sentar na mesma mesa. E o Senhor Jesus nos ensina isso, né? Então, nós fomos chamados para fazer a diferença em meio a essa geração perversa e corrompida. Essa festa de carnaval, por exemplo. E nós fomos chamados também para dar abraço. Para dar abraço, beijinho, né? Para amar uns aos outros, não é? Não é mesmo? Aham. Para nos amar muito, e não é? E para ler a Bíblia. É verdade. Um certo pastor... E para estudar na escola. Também, Olha né? a minha régua. Tem que estudar na escola. Um pastor contou que o crente, né, em certo sentido, né, deve ser como as garças, que, apesar de estarem pisando na lama, as suas penas, elas permanecem brancas. Calçados com sapatos da preparação do Evangelho da Paz, podemos caminhar neste mundo
sem nos contaminar com ele. Que fique essa mensagem para você, principalmente, que está começando a maior festa, né? Maior festa da carne, a maior festa onde o pecado é exaltado, que é o carnaval. Que você possa ser como uma garça. Você pode estar lá, pisando na lama, mas as suas penas permanecerem brancas. Porque se você está nesse lugar é por uma missão. Que você possa ser boca de Deus nesse lugar para que aquelas almas que estão perdidas possam ser restauradas e possam se voltar e enxergar Jesus em você. Que você calce os sapatos da preparação do Evangelho da Paz, para que você possa caminhar nesse mundo sem se contaminar com ele. Esse é o recado de hoje. Esse foi o estudo de hoje. Oi! Que Deus abençoe o seu dia. Fala, que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe o seu dia. Tem que lavar a louça da pia. Não esquece de lavar a roupa também. E a casa. E também tem que comer para ficar bem. Isso aí. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã. Tchau.